Ó, boa noite, pessoal. Todo mundo que está seguindo aqui o Podtem, nosso podcast da Acatem. Continuando aqui no nosso quarto episódio com o nosso amigo João Gobo, o cara do hit escocês antigo e aceito de mais 556 mil hitos diferentes. Hoje aqui ao meu lado aqui está o nosso conselheiro da Acatem, grande Carlos Alberto Ciurilli, mais conhecido como Charles Albert. Amigão. Esse aqui, meu amigo, esses dois aqui, viu? A gente só conhece o cara quando come 1 quilo de sal. Esse aqui já comeram uns 3 quilos. Grande Léo, mestre de cerimônia, presidente. O cara não tem nem roupa direito pra vestir com esse cara aqui. Que isso. Faltou muita gente boa aqui, Inclusive, viu? vocês estão com a mesma roupa. Exatamente. Não Aqui a gente coincidência, né? Não, coincidência, né? O Saralho aqui, ó, meu amigo Saralho tá com a nossa camiseta aqui do nosso Kadoshi, né? Aqui a gente veste a camisa, né? E os candidatos a conselheiro no futuro vestem a camisa também. Vamos lá. Isso aí. Lançando tretas, né? Sim. Eu sempre lançando tretas. O famoso Leone. Exatamente, exatamente. E aqui para dar continuidade no nosso quarto episódio, para falar do nosso hit escocês antigo e aceito, não dá para falar do hit escocês antigo e aceito sem falar de Albert Pike. Falando em Albert Pike, Moral e Dogma, comece, meu amigo, com seu vasto cabedal de conhecimento. Vamos falar um pouco aqui desse camarada aqui. Me conta, nos seus estudos, nas suas andanças, me conte detalhes picantes. Sem censura. Sem censura. Detalhes sórdidos. Bom, vamos lá. Então, o Pike, sem dúvida, junto com o Grastilly, que nós falamos nos episódios passados, Sim. talvez o Pike seja a segunda pessoa mais importante na trajetória do hit escocês antigo e aceito de um período, né? Para nós, hoje, ele talvez seja a figura mais proeminente. Ele é a figura mais famosa que a gente tem do hit escocês antigo e aceito, é a mais conhecida pela maioria das pessoas. Isso se deve a alguns fatores. Principalmente a obra do Pike, né? Mas existem algumas coisas interessantes sobre o Albert Pike que a gente pode falar. Por exemplo, ele foi iniciado na maçonaria lá nos Estados Unidos em 1850. E uma das primeiras grandes façanhas do Pike, logo depois que ele foi iniciado, foi um trabalho que levou mais ou menos uns 20 anos de revisão de todos os rituais do rito escocês antigo e aceito. Então ele tomou para ele essa tarefa, pegou esses rituais e foi revisando, né, do mais alto para o mais baixo. Então isso levou mais ou menos uns 20 anos. Os 3 primeiros graus foram os últimos a serem revisados, né? E Então, só para ver a cronologia, ele pegou do 4 ao 33, revisou tudo. Depois ele pegou do 1 ao 3, revisou. basicamente do 33 até o 4 ele foi descendo. Ele foi descendo. E aí depois o 1 e 2 e 3... Ele pegou toda aquela coxa de retalho toda lá e foi... Isso. E aí ele foi São os trabalhando rituais nisso. que a gente usa até hoje ou eles já Não. sofreram mudança? Eles já sofreram mudança. Só que aí tem uma questão. O rito escocês antigo e aceito, apesar de não deveria ser assim, mas ele sofre muito regionalismos. Então, o rito escocês antigo e aceito que nós conhecemos aqui não é exatamente igual ao dos Estados Unidos, que não é exatamente igual ao da França. Tá? Não existe uma unidade nesse caso. Deveria existir, tentou-se criar essa unidade, mas não deu certo. Então, assim, os rituais do Pike estão muito ligados à jurisdição sul dos Estados Unidos. A jurisdição norte dos Estados Unidos, por exemplo, eles reformaram os rituais atualmente e eles são mais focados em valores americanos do que qualquer outra coisa. Valores americanos daquela época? Não, de hoje. Ah, de hoje. De hoje. A jurisdição norte teve uma reforma há pouco tempo atrás, alguns anos atrás. E eles pegaram todos os rituais e readaptaram. Então, eles vão falar de lendas americanas. Basicamente isso. Legal. Tá? A jurisdição sul permanece como era e mantém o trabalho do Pike. Então, se você quiser encontrar os rituais do Pike sendo trabalhados da forma americana de se trabalhar, que é com teatro, essas coisas assim, é na jurisdição sul. E nos nossos rituais atuais? Não. Aqui no Brasil, E os não. nossos são baseados em qual fonte? Os nossos rituais, eles são baseados na estrutura francesa. Tá? Então, assim, mas não, se a gente pega, se eu tentar fazer uma cronologia dos nossos rituais, pegar o manuscrito de Franklin, que é o que se tem de mais antigo e que se conhece do chamado rito de Heredon, que é o avô do rito escocês antigo e aceito. Pegar o Ordo Abical,
que é a primeira publicação que se tem notícia dos 33 graus, que é de 1804, 5 por aí, a gente vê uma unidade e a gente consegue rastrear algumas coisas até os nossos dias, aqui nos nossos rituais brasileiros. Mas é nítido quando você pega que os rituais sofreram enxertos ao longo do tempo. Então, existem graus, por exemplo, que você pega no Franklin ou no Ordo Abical, por exemplo, o grau 12. Ele é extremamente curto e extremamente simples. Você pega o nosso grau 12 hoje, ele é bem maior. Sim. Então, existem enxertos, e aí você começa a rastrear de onde veio isso. Então, tem todo um estudo, toda uma história atrás disso. Mas isso vem basicamente da França. Então, o material que vem para nós não é muito americano, é mais francês. Não que o americano não tenha influência. Tem. Mas o que nós temos mais contato é a versão francesa das coisas. Entendi. Tá. Perfeito. E essa revisão que ele fez, a gente pode colocar aí, você falou, entre 1850, 50 e pouquinho, vai até 53. 60 e quase 1870. E o Moral e Dogma ele lançou em 1871. Depois, o Moral e Dogma, de certa forma, é resultado disso. Ah, Porque- ele fez essa compilação, aquela alquimia dentro dele e veio o livro. Mais ou menos isso. Tá. Dá pra gente ir por esse caminho. Porque à medida que ele vai revisando, ele vai buscando uma certa unidade dentro da visão dele. E o Moral e Dogma é como se fossem os comentários... são os comentários a isso. Só que o Moral e Dogma, ele tem um probleminha. Um só. Quando a gente pensa em Pike e a gente pensa nos escritos do Pike, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, o Pike era uma pessoa extremamente prolixa. Ele era uma pessoa que tinha uma cultura muito grande, né, para aquela época. Então, para a gente entender o que o Pike escreveu, a gente tem que mergulhar um pouco no universo do Pike. Senão a gente não consegue entender. Difícil. A gente tem que ter em mente o seguinte: os livros do Pike, em especial Moral e Dogma, eles não foram escritos para nós. Eles foram escritos para as pessoas daquela época e nem todo mundo. Porque eram pessoas que tinham que ter uma cultura tão grande quanto a do Pike. Era uma elite, né? Sim, era uma elite. Então, quando você pega para ler hoje o Moral e Dogma, você tende facilmente a descontextualizá-lo. Porque a gente não tem a base que o Pike tinha. Ele faz algumas citações ali que você tem que entender o que ele quis dizer com aquilo. Então, qual seria a solução? Hoje, existe um Moral e Dogma publicado pelo Supremo Conselho da Jurisdição Sul, que tem o texto do Pike integral e tem os comentários do Arturo de Royos. Arturo de Royos, para quem não conhece, é hoje a maior autoridade viva do rito escocês antigo e aceito. É como se fosse o Pike moderno. Então, o que esse cara fala é lei. Esse cara é o cara que mais estudou, ele está dentro do Supremo Conselho da Jurisdição Sul, ele é o cara que tem acesso a todo o material bibliotecário daquele Supremo. Então, assim, ele pesquisou muito. Então, de fato, ele é uma autoridade. E existe um Moral e Dogma publicado lá com os comentários dele. Esse é legal. E nós temos aqui no Brasil esse livro disponível, que acho que é importante, né? Porque um livro que foi escrito há 150 anos atrás, como você bem falou, reflete a realidade daquela sociedade, o momento político que estava vivendo, teve guerra da secessão, enfim, vai ser falado aqui um pouco mais para frente. Ele reflete a visão e o pensamento daquela sociedade, daquela época, que hoje talvez não seja aceito. E tem gente que pega esse livro, coloca embaixo do braço como Bíblia e fala, tem que ser assim. Pô, peraí. Não é bem assim. Eu acho que é importante, se o Globo poder dizer, se temos aqui disponível Tem em português uma versão. E não, na mas verdade, esse aí, duas, né? Esse do Arturo de Royos, não. Esse aqui. Esse não temos. Tem uma versão comentada, né? Existem duas versões em português do Moral e Dogma. Existe uma versão mais antiga, que ela foi publicada basicamente em fascículos pela editora Landmark, se eu não me engano. E hoje em dia é raríssimo você encontrar esses livros. Tá? Então não são mais publicados, enfim. E existe uma versão atual, publicado o texto integral, com alguns comentários, mas não são os comentários do Arturo de Royos. Tá? São os comentários de quem traduziu. E aí são comentários um pouco mais simples do que o do Arturo de Royos. Quando você pega os comentários do Arturo de Royos, eles em vários momentos se aprofundam bastante, que é para você poder ter a noção do que o Pike quis de fato falar. Tá? Muitos comentam, né, que essa obra, né, do Pike, né, ela não foi escrita, como você falou, simplesmente para maçons, mas para os aficionados também, em filosofia, história, né?
E o comentário do Arroio também é voltado mais para a maçonaria ou é mais generalizado nessas questões? Não, é mais voltado para a maçonaria. Algumas coisas ele vai explicar o contexto que o Pike colocou, porque o Pike vai pegar influências do judaísmo, influências de línguas mortas, e vai trazendo influências de astrologia. Então, o Pike vai colocando e o Arthur de Rois vai decifrando isso para a gente. Tá? Mas, assim, a gente, quando fala em Pike, automaticamente a gente pensa em Moral e Dogma. Mas existem outras obras do Pike que são extremamente importantes para o rito escocês antigo e aceito, como Esotérica, como o Magnum Opus, o Book of the Words, que é muito complexo de ser lido também, tá? Porque no Book of the Words, quando a gente fala livro das palavras, a gente automaticamente pensa um dicionário. Sim. E a gente pensa um livro ordenado por palavras em ordem alfabética. Esquece isso. O Pike foi escrevendo. Então você tem que saber procurar a palavra, assim, é meio complicado você lidar com o livro. Você tem que se acostumar com aquele livro para poder pesquisar as coisas nele. E às vezes é codificado. Os 3 primeiros graus do Pike, os graus revisados, foram publicados num livro chamado Pórtico e a Câmara do Meio. Esse tem em português também. Tem a versão editada, porque ele tem uma versão editada mesmo, uma versão onde tem todas as cifras, tudo claro para quem está lendo. Mas essa não tem em português. Mas também o Pórtico e a Câmara do Meio são os rituais simbólicos revisados pelo Pike. Na verdade, acho que depois é importante colocar essa lista, Sim. divulgar para quem está nos assistindo, nos escutando, para que eles possam também estar buscando. Ter Ter acesso a isso aí. Que está trazendo muitas coisas interessantes aqui, coisas que a gente nem conhecia. É. Então, acho que vale a pena a gente estar compartilhando esse conhecimento também. E conta aí, qual que é a importância desse livro, dessa obra para o rito escocês antigo e aceito? Total, né? Total, mas a gente tem que Mas ter não em pode, mente... não pode, tem que tomar cuidado como você leva ela, né? Sim. O Moral e Dogma, ele não é um livro oficial do Supremo Conselho. Ele é um livro do Pike, que Tá. tem a visão do Pike, que acabou se tornando extremamente popular. Então, lá nos Estados Unidos, durante uma época, esse livro era dado para as pessoas, né, para os maçons. Você atingia um determinado nível, você recebia o Moral e Dogma. Então, ele foi se tornando um livro extremamente popular. Mas é isso, ele traz a visão, como ele falou, daquela época, a visão do Pike para as pessoas daquela época. A gente tem que trabalhar um pouco mais, tem que fazer um exercício mental razoavelmente grande ali para tentar entender o que o Pike quis dizer. E ele foi um dos soberanos do Supremo lá, né? Foi. Como é que foi a gestão dele lá? Foi boa? Ele foi uma das pessoas... Tranquila? A gestão dele até que foi. Porque ele era uma pessoa tranquila, né? Mais ou menos. Que aí vem a parte... Controvérsias. Aí vem a parte do Pike que as pessoas em geral não conhecem muito. Porque o que acontece? O Pike, ele foi realmente uma pessoa, um polímata, uma pessoa que trabalhou com várias coisas, várias ciências, falava várias línguas, conhecia muito de filosofia, conhecia muito de história, foi um escritor extremamente importante. Isso é legal, relevante, mas existe um outro lado do Pike que as pessoas pouco conhecem, que é o Pike general, confederado. Era aí que eu queria chegar. Então chegue. O que foi conciliar um cara erudito, né? Tudo Filósofo. isso, filósofo, Advogado, escritor. advogado. escritor, general da Confederação. Sulista. Bom, vamos contextualizar primeiro. Estamos Vamos. falando da Guerra de Secessão Americana, Sul versus Norte, tendo em mente que o Sul dos Estados Unidos era a porção escravocrata dos Estados Unidos. Então, o Sul lutou pela manutenção da escravidão nos Estados Unidos e o Norte pela libertação dos escravos. O Norte vai vencer a guerra, mas o Pike lutou do lado do Sul. Então, o Pike defendeu... Isso mancha a história dele ou não? Não, eu acho que assim, a gente tem que olhar sempre a pessoa como ela é. Ninguém é perfeitinho. E, aliás, quando a história é contada de uma forma muito bonitinha, desconfie. Uhum. Né? Porque quando... o cara é sempre bom. Ninguém é sempre bom o tempo todo. Uhum. Né? Todo mundo tem lá suas pisadas no tomate em um momento ou outro. Eu acho que o Pike, cara, ele era fruto daquele tempo. Então, ele reagiu àquele tempo. É muito difícil a gente pensar isso hoje, com o olhar de hoje, porque a gente corre o risco de ser anacrônico. Então, isso é complicado. Não, corre risco não, né? A gente vira. Você não pode Anacrônico. julgar. Eu jamais julgaria a atitude do Pike. Não porque eu concordo, não tem nada a ver com isso. Mas é porque eu não estava lá. Não estava no tempo Não lá. estava naquele tempo, entendeu?
Então, fatalmente, eu vou reagir de uma forma anacrônica. A mesma coisa a gente pode falar da questão dos bandeirantes aqui no Brasil, por Sim. exemplo. Sim, qualquer questão atinente ao passado, você tem que estudar com isenção. Uhum. Você não pode colocar os seus princípios e os seus valores sobre aquilo, senão você distorce aquilo. Uhum. Né? A coisa aconteceu. Você nasceu em outra época. Pô. Exatamente, eu estou em outra época, outros pensamentos, a sociedade evoluiu, então... Então você corre o risco de invalidar todo um trabalho que trouxe tanto valor para o nosso rito escocês antigo até hoje, por uma decisão política dele à época, que ele teve, obviamente, os seus motivos, nós não sabemos quais. É claro que hoje a gente poderia questionar o que a principal bandeira dos Estados do Sul que estavam defendendo à época, aos olhos do século XXI. Mas no século... Vai fatalmente cometer esse erro aí. Mas é assim, até paradoxal, né? Porque se você pensar, né, nos princípios da maçonaria, né? Piedade, igualdade e fraternidade... Né? Como assim, né? E assim, uma coisa que ficou marcada no Pike General é que assim, as tropas comandadas por ele eram extremamente violentas, a ponto dos superiores do Pike mandarem cartas pro Pike do tipo, dá uma segurada. Segura a bola. Existe esse registro, entendeu? Tipo, ó, pega leve, dá uma seguradinha aí, porque as tropas comandadas por ele eram extremamente violentas. E um resquício disso que ficou muito evidente para nós, hoje em dia, quando teve, em 2020, o assassinato do George Floyd, que começou aquela coisa do Black Lives Matter, uma das estátuas que foi derrubada e derretida em Washington foi a do Pike. Do Pike, Exatamente. Por quê? Por causa disso. Porque é o julgamento com os valores de hoje, de uma época que, assim, graças a Deus não existe mais, mas assim, se for pensar como os homens daquele tempo, talvez o que você pensa hoje, com certeza não seria a mesma coisa. Porque assim, o Pike... Você pode até, de repente, se você se colocar naquela época, você pode até se ver numa situação onde você vai pensar coisas que hoje seriam impensáveis. É o que ele falou, tem que inserir no contexto, né? O que acontece é o seguinte, o que a derrubada dessa estátua mostra pra gente? Que o Pike, ele é uma figura proeminente e importante dentro da seara maçônica. Fora da maçonaria, ele não é tão bem quisto assim. Porque você pega a história dessa estátua, existiam projetos para tirar essa estátua dali há muitos anos. E não conseguiram. Aí quando surgiu esse boom... Foi a fome com a vontade de comer. Os caras foram lá e derrubaram. Acho que por isso que é importante a gente olhar o Albert Pike maçom. Só trabalha dentro da maçonaria. Exato. Não ele fora. Porque isso é um problema da sociedade norte-americana, daquele povo que sofreu, daquele contexto. Eles têm lugar de fala, eles entendem o que aconteceu com os seus descendentes. Nós aqui não podemos julgar. Olha, não julgar ele pela obra, né? Não deveria ter, mas você sabe, Léo... derrubar da estátua. Mas a gente tem que olhar o Albert Pike maçom, a sua obra dentro da maçonaria, e separar o Albert Pike maçom do Albert Pike general e o homem. Você sabe que eu gosto eu entendi, concordo, mas eu gosto de olhar os dois juntos. Sabe por quê? Quando a gente olha separado, é o que ele falou, fora da maçonaria ele não era muito bem quisto. Hoje, por exemplo, acontece algumas situações assim, né? O cara morreu, se o cara era legal, ele aparece com foto de avental, ele era maçom. Sim. Você viu? Apareceu o Erasmo Carlos de avental. Porra, não. Tem... Luiz Gonzaga. Não, o Luiz Gonzaga era, né? Mas o Erasmo Carlos não era maçom. Ah, tá. Sim. Você entendeu? Sem ser maçom, o cara morreu, virou santo, vão canonizar. Era maçom. Não, tem nada a ver. Ele também fazia as besteiras, entendeu? Fazia as baitas das besteiras. Até o maçom vivo também faz, a gente vê um monte também. Então, assim, não tem santinho. Por isso que eu gosto de olhar os dois juntos, assim. Só pegar um exemplo, né? O próprio Luiz Gonzaga, né? Quem viu o filme dele, vê a história dele... A vida dele foi complicada. Vai questionar um monte de decisões dele com o filho, com o Gonzaguinha, tudo. E ele era maçom, quer dizer, ele não invalida a obra musical dele. Não invalida, exatamente. Não vai invalidar o trabalho dele na maçonaria, porém, ele era um homem falho como todos nós. Não, até mantendo pelo lado da música, né? Você pode perceber que cantores como Gilberto Gil, Chico Buarque, né, muitos deles, né, apesar da sua obra, né, muito bem aceita, né,
a parte pessoal deles muitas vezes é contestada, né? Mas, na verdade, não dá para a gente invalidar, né, o excelente trabalho que fizeram na música, né? Existe uma premissa que é assim, nunca queira conhecer seus ídolos. Exato. Que você pode se legal. decepcionar. Essa é a máxima. Que você essa é não legal, pode... essa é legal. A gente tem que separar a vida pessoal da pessoa e a vida pública artista, da pessoa. Né? Então, assim, a obra do artista, tá tudo bem, é a obra dele. Mas a vida pública também diz respeito a ele. E tudo bem, também. A gente não pode se meter, né? Então, assim, isso acontece com o Pike. Então, assim, em geral, o Pike é muito endeusado. E tudo bem, a obra dele é de extrema relevância. Ele fez, de fato, ele foi uma figura importante para o rito escocês antigo e aceito e para a maçonaria americana em geral. Mas a vida particular dele também teve lá suas controvérsias. Né? Então, Que ano que ele morreu mesmo? 1891. Tá, então ele... 81 anos, né? 80 e poucos anos. Então ele chegou a ver Lausanne. Ele nunca foi para Lausanne. Mas ele chegou a ver o que aconteceu. Ele, assim, não presenciou, não esteve lá, tudo. Uhum. Mas ele chegou a ver algum resultado de Lausanne. Chegou a ver algum resultado. E uma coisa que pouca gente sabe, tá? Inclusive aqueles historiadores que falam, que pesquisaram vários e vários documentos, deixaram essa informação passar. Pouca gente sabe que o Pike, ele foi grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil e soberano grande comendador de honra do Supremo Conselho. Olha só. Ele tem esse título. E isso está num boletim do Grande Oriente do Brasil, de 1891, que vai comunicar a morte do Pike. Então, existe um boletim no Grande Oriente do Brasil, onde é comunicada a morte do Pike, que é colocado assim, no caso, Alberto, né, porque se escrevia assim, Alberto Pike. Seu xará. Soberano, grande comendador de honra, do rito escocês antigo e aceito, grão-mestre de honra. Então, o Pike tem uma relação aí com o Brasil também. Interessante, né, cara? E, assim, junto a isso, né, que nem a gente falou, ele chegou a ver algum resultado de Lausanne, se é que teve algum resultado, né? Uhum. Nesse interregno aí, entre 1875... Lausanne? Sim. 1875 e 1891, que é quando ele morre. Tem algum, assim, um fato pitoresco, alguma curiosidade que dá para você trazer dessa época relacionado a ele e a Lausanne ou não? Algum comentário que ele fez à época ou não? Não tem? Não. Nenhum registro? Não, nunca achei nada relativo a comentários dele sobre isso. Porque os Estados Unidos participaram de Lausanne. Não. Ah, eles não participaram, é verdade. Você comentou isso, se eu Estados não me Unidos engano, não. no terceiro episódio. Algo assim, eles não participaram. Nem Brasil, nem Estados Unidos. Nem Brasil, nem Estados Unidos. Tá. Quem participou foi a Inglaterra, a França... Inglaterra, França, Bélgica, Escócia, Grécia, se não me engano, Espanha. Eu não lembro todos, mas esses foram os principais. E como é que foi esse congresso? Bom, o primeiro congresso de Lausanne, que vai ter o segundo mais pra nós frente, estamos em 1875, o vamos primeiro, ficar né? nesse aqui. Então, ele acontece em 1875. Ele é uma primeira tentativa de união entre os Supremos Grandes Conselhos, né, daquela época. Ele é a tentativa de também se criar um monitor ou um cobridor unificado para todos os Supremos Conselhos, com a descrição dos paramentos, um pouquinho sobre a ornamentação de como seria a loja e os sinais, toques e palavras. Mais ou menos o que a CMSB faz hoje em relação às grandes lojas. Mais ou menos. O princípio é o mesmo. Tá. Então, eles tinham outras premissas. Por exemplo, eles fizeram um manifesto, né, falando sobre os Supremos Conselhos. Uma das coisas mais importantes que eles fizeram foi abolir o mito do Frederico da Prússia. Foi nesse... Então, foi feita uma outra Constituição, onde todos os artigos que se referiam ao Frederico da Prússia foram revogados. Tá? Então, aquela Constituição de 1786, que é atribuída ao Frederico, que na verdade ele nunca escreveu, enfim. Isso foi decidido em Lausanne, a lenda do Frederico foi abolida ali. Né? Então, os Supremos que estavam presentes não falam muito mais da lenda do Frederico da Prússia. O Brasil não estava presente, por exemplo, fala mais.
O Brasil bem, não bem aderiu- interessante essa o Brasil parte, não né? aderiu tão facilmente, nem tão de forma tão arraigada ao que foi decidido em Lausanne nessa Não, época. e eu acho que é interessante frisar bem isso, porque assim, né? Nós estamos falando de 1875, você vê, o Brasil não participou desse primeiro congresso de Lausanne. Aí talvez por isso que não tenha ficado tão arraigada a questão de abolir a figura do Frederico ali, ok. A gente conhece alguns amigos e irmãos, né? Que falam de Frederico, acho que eu já comentei aqui em outros episódios, que falam de Frederico como se tivesse sido o cara, tal. E a gente já discutiu em outros episódios também que o cara, em devidos tempos, foram outros irmãos. Foram outras pessoas. Isso é interessante. A desmistificação do Frederico da Prússia. Isso foi, assim, pensa assim, ó, isso devia incomodar tanto para chegar num congresso mundial, porque pegava todos os Supremos Conselhos existentes até então, para eles debaterem isso. Então, para um assunto chegar numa reunião desse nível, é porque já vem incomodando há muito tempo. Interessante. Né? Então, Interessante. e também teve a grande questão do teísmo-deísmo, né? O uso a glória do grande arquiteto do universo. Que foi a grande discussão, né? Uma das. Tá? A maior acho que foi essa da Constituição mesmo, do Frederico da Prússia, tudo. A maior, De desmistificar isso e depois veio a do deísmo e teísmo. Isso. Então isso gerou conflitos. Durou meses isso aí, né? Se não me engano foi do dia 6 a 22. Pega um pouquinho esse detalhe do teísmo e deísmo, né? Pro nosso público aqui que tá chegando agora, que tá pegando esse episódio aqui pela primeira vez aqui. Divide um pouco essa questão pra gente, teísmo e deísmo, segundo a sua visão aí. Dá um contexto. O que é deísmo, isso aí. Deísmo, primeiro para todos entenderem, se sintonizarem e poderem acompanhar, e aí... Teísmo é quando você acredita num Deus, num determinado Deus. Então, ateu é aquele que nega o Deus. Ateísmo é aquele que nega o teísmo, né? O deísmo acaba sendo uma coisa um pouquinho mais abrangente. Não vai fixar um único Deus, né? É uma coisa mais próxima do que a gente conhece, vai virar algo mais próximo do que a gente conhece como ecumenismo. Tá? Não é bem o ecumenismo, mas tem ali algumas influências. Então existe aquela coisa da fórmula, a glória do grande arquiteto do universo. E o rito escocês antigo e aceito, durante muito tempo, ele era um pouco condenado por ser muito cristão. E o que se tentou fazer foi não uma limpeza, a limpeza não seria o termo mais correto, mas uma diminuição da imagem cristã, né? Cristã em prol de uma imagem mas vale ressaltar da imagem cristã ocidental. Sim. Então eles se transformaram numa coisa um pouco mais ecumênica, né? Tipo, para que todos pudessem ter acesso, que é o nosso princípio hoje em dia. Então você precisa crer num princípio criador. Ninguém vai discutir qual é este princípio criador, né? Tá. Então, essa é a visão deísta. Ou seja, o rito escocês antigo e aceito que seguimos hoje, ele, por princípio, é deísta. É um princípio criador, não obrigatoriamente fala-se se quer Deus. Vai da sua crença, se chama de Deus ou não. Que deísta vem de Deus, né? Então, deísmos. Então, então, essa foi uma das principais controvérsias de Lausanne. E assim, mas o interessante a gente ouve por aí pessoas falarem, não, porque essa questão foi levada até o Pike. Então, de novo, o Pike nunca esteve em Lausanne. Estados Unidos nunca esteve em Lausanne, Brasil nunca esteve em Lausanne. Pelo menos nessa aí. Nessa aqui não. Foi depois, mas nessa não. Então, assim, inclusive tem uma historinha que o Brasil não aparece entre os signatários, não porque ele não estava lá, ele não assinou as coisas. Mas ele não aparece nem na relação dos Supremos que já existiam. Isso foi colocado depois. Interessante. Foi tipo mais mini represália do tipo, vocês não estão aqui? Não estão aqui também, não existem. Vá! Coisa assim, né, meu? Pô, não acredito que na maçonaria tem, né? Pra descobrir que não tava... Mas o Cabral chegou lá já? Putz, eu nem sabia. Bom, chegamos ao final desse episódio. Quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente. Não esqueçam de dar o joinha, certo? Ativar o sininho.
seguir o canal da Acatem. Corujinha tá lá, voando baixo, graças a Deus. E, porque todos nós seguimos o rito deísta, certo? E vamos que vamos, gente. Vamos seguir agora o próximo episódio. A gente vai falar do nosso Supremo. Chegada dos caras no Brasil. Fica com a gente aqui, hein? Valeu.